Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 12 de dezembro. E sim, sou eu, Thaís Herédia, estou de volta. Depois de um longo e reconfortante período de férias, deixei a lojinha aqui sob a batuta da nossa querida Priscila Yazbek, que está comigo hoje, neste episódio desta semana que está só começando. Então vamos lá. A escolha do Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda seria capaz de conter a incerteza sobre o que vai ser da gestão econômica do próximo governo de Lula, a não ser por um detalhe tão pequeno, mas que de pequeno não tem nada. A política está carregada nessa escolha de Haddad. A lealdade dele a Lula prevaleceu sob o título que ele tem de mestre de economia, de ter sido prefeito de São Paulo, ou seja, de ter alguma ligação com a economia, sim, e de já ter sido um gestor público. Esses fatores acabaram sendo menos importantes do que a lealdade que Fernando Haddad sempre teve a Lula. E isso sinaliza uma maior influência do presidente Lula na condução da economia, na condução da pasta da Fazenda. Por isso é que aumentou muito a preocupação e a dúvida sobre quem vai compor o resto da equipe econômica. Quem serão essas pessoas? Qual será o novo organograma da equipe econômica, com a recriação de ministérios e tudo mais? Então, essa dúvida acaba mantendo a incerteza em alta. A novidade do fim de semana foi o nome de Aloysio Mercadante, dado como certo para o BNDES. Foi recebido como um péssimo sinal sobre a gestão desse banco de fomento, que foi o maior instrumento de crédito subsidiado dos mandatos petistas, com taxas muito abaixo da Selic, daquelas definidas pelo Banco Central, atrapalhando a eficácia da política monetária, ou seja, o Brasil teve taxas de juros mais altas durante mais tempo por causa dessa diferença de juros das operações de crédito do BNDES, e há uma preocupação de um retrocesso no avanço que foi feito dos últimos 6 anos. O Aloysio Mercadante é o que a gente chama de intervencionista clássico, ou seja, aposta numa intervenção maior do Estado na economia, e nas suas falas até agora na equipe de transição, ele deu sinais de que, primeiro, quer esvaziar a pasta do planejamento, diz que o Ministério do Planejamento vai ser apenas um RH do Estado, e a função dessa área é muito maior do que isso, e tem hoje a execução do orçamento, a gestão do orçamento, mas especialmente uma passagem completa sobre o que é o orçamento público brasileiro hoje como um dos seus maiores desafios. E, portanto, é uma pasta considerada estratégica para a gestão do próximo governo. O Mercadante também já sinalizou que quer mudar o BNDES de posição. Hoje ele sempre esteve ligado à pasta do planejamento, e Mercadante quer que ele vá para a pasta do Ministério da Indústria e Comércio, que vai ser recriado. Ora, numa economia em que os serviços são quase 70% do PIB, essa equação não faz o menor sentido. E até do ponto de vista do funcionamento da indústria e do comércio brasileiro, hoje, os serviços é que fazem a indústria e o comércio serem mais eficientes e mais produtivos. Bom, quando o Haddad enfrentou, lá em junho de 2013, aquela onda de manifestações aqui em São Paulo, que se espalhou no Brasil inteiro, ele entendeu muito bem que aquela onda de protestos não aconteceu só por causa do aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus, né? Quer dizer, era uma coisa muito maior do que aquilo, assim como apenas a sua nomeação, né, pelo fato de ele ser o Ministério da Fazenda e da cobrança anterior, a sua nomeação e a escolha dele não será redentora, muito menos fiadora do que exatamente será a política econômica de Lula. Então há ainda uma dúvida da dicotomia entre a responsabilidade e o intervencionismo. A responsabilidade com as contas públicas e o aumento das despesas. Afinal de contas, onde estará o equilíbrio? E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje, sobre a expectativa também para o que está por vir nessa que é praticamente a última semana, né? Antes ali, depois a gente já entra em clima de Natal e Ano Novo, é essa semana decisiva para uma série de coisas importantes que vão sinalizar o que vai ser do próximo governo. Bom, e na sexta-feira, então, Haddad foi confirmado como ministro da Fazenda, como já era esperado. Não chegou a mexer muito na bolsa, porque isso já estava no preço, mas, claro, o mercado fez sua oposição, disse que não era o ministro ideal, só que está esperando qual vai ser a confirmação para o segundo escalão da economia. Quem vai ficar no Tesouro, quem que vai ficar na Receita Federal, quem vai ficar no Ministério do Planejamento, BNDES, como a Thaís disse. Então, tem toda uma expectativa sobre o resto da equipe econômica, porque isso pode dar o tom, então,
de como que vai ser a gestão de Haddad na economia. E aí tem alguns jornais que estão falando sobre alguns nomes, queria destacar aqui alguns deles, como, por exemplo, Guilherme Mello, que é da ala dos novos políticos que estão ali junto com o PT, coordenou a campanha econômica de Lula, é um economista jovem, já da ala da Unicamp. Gabriel Galípolo, que também vai um pouco nessa linha de jovens economistas que começam a assessorar o Lula a partir da campanha, também está cotado para assumir alguma pasta. E aí tem alguns nomes técnicos, como André Lara Rezende, Bernara Pic, também devem ter alguma pasta, ou ainda não se sabe exatamente qual pasta, ou se vai ser alguma secretaria dentro do ministério, mas estão entre os cotados. Aloysio Mercadante, a maior preocupação, como a Thaís disse, ele tem uma postura mais intervencionista, então isso preocupa muito o mercado, mas já os outros nomes são considerados nomes mais técnicos, né? Entre aquela impressão inicial de que o PT poderia colocar muitos nomes políticos, de certa forma pode-se dizer que agora a impressão ou a expectativa é que a equipe econômica deve ficar no meio termo, entre os nomes políticos e esses nomes técnicos, mas com esse recado muito ruim, com o mercado talvez reagindo negativamente nessa semana, muito provavelmente a nomeação de Aloysio Mercadante para alguma das pastas, seja para planejamento ou seja para o BNDES. Então, de certa forma, essa é um pouco da expectativa, mas uma análise que tem sido feita por economistas e também por especialistas da área política é que mesmo que a equipe técnica fique ali no meio termo, entre nomes técnicos e nomes da ala política, quem deve dar o tom da economia nessa gestão é o próprio presidente Lula. Então, enquanto nos mandatos Lula 1 e Lula 2 havia ali personagens dentro do PT de alto calibre e que ajudavam Lula nas suas decisões e que Lula respeitava, agora já não existe mais esse papel de algumas pessoas ali dentro do PT que têm uma opinião forte ou que podem ir contra o que Lula diz. Ele já deu vários sinais e falou durante a campanha e também depois de ser eleito que ele que vai dar o tom das diretrizes, que ele que vai decidir, e me chamou muito a atenção na sexta-feira quando ele anunciou, né, os ministros, 5 ministros, né, anunciou o Fernando Haddad na Fazenda, Flávio Dino na Justiça, José Múcio na Defesa, Mauro Vieira nas Relações Exteriores e Rui Costa na Casa Civil. Então, na sexta-feira, agora falando aqui do que interessa mais pra gente aqui no Money, da condução da política econômica, Lula já disse logo de cara, agora vocês conversam de economia com o Haddad. Só que vocês não vão falar só de economia, não. Ele vai ter que falar de social também. Então, meio que numas assim, ele vai comandar a economia, agora vocês podem já falar com ele, mas eu quero que ele fale desse ponto específico, né? Reforçando mais uma vez a importância do social, do combate à fome, que é a grande bandeira de Lula. E a gente conversou sobre isso com o Murilo Viana. Minha pergunta para ele foi se ele acha que, de fato, Lula vai ditar as regras para a economia, apesar de ter Haddad ali como um forte aliado, apesar de Haddad ter sido colocado num ministério mais midiático, como a Fazenda, para ser um sucessor, um possível sucessor de Lula em 2026, mas se Lula, então, não vai ter, como o Bolsonaro tinha, um posto Ipiranga, ele mesmo vai ser o superministro da Fazenda. Vamos ouvir. Esse tema é super relevante para a economia brasileira e também é passível de diversas discussões entre os economistas. O primeiro ponto relevante a ser considerado é que, de fato, quando a gente diminui a questão do crédito direcionado, em tese, a literatura e também os livros-textos de macroeconomia indicam que acontece aí uma melhor transmissão da política monetária, uma vez que, ao manusear a taxa de juros, o Banco Central manusear a taxa de juros, os canais de transmissão da política monetária estão menos entupidos por mecanismos de transmissão aí com créditos direcionados. Porém, tem que também ter uma questão super relevante em relação a essa questão, que é entre os economistas, não só os chamados mais heterodoxos, mais desenvolvimentistas, mas também outros ortodoxos, mais liberais, também tem chamado a atenção de que a TLP merece aí um ajuste. Então, um economista super famoso que tem trabalhado com essa tese, por exemplo, é o Fábio Giambiagi. O que a gente observa, por exemplo, é que a TLP ela tem assumido um caráter muito procíclico ao longo dos últimos anos. Ela tem uma taxa de juros ligada a um título público de 5 anos, que tem um custo aí de captação para o BNDES e também de financiamento ao setor privado muito acima do custo médio da dívida pública e que não se confunde, aí não deveria se confundir, por exemplo, com os subsídios extremamente elevados que ocorreram aí nos anos 2010, 11, 12, por volta desse período. Tá aí, acho que o Murilo conseguiu dar uma dimensão do que eu
e Priscila tratamos até agora aqui no episódio, né? De como esse organograma ele é importante, como ele precisa ter equilíbrio. Só para lembrar um pouco para vocês aqui, antes de Paulo Guedes, as duas pastas Fazenda e Planejamento, elas sempre foram complementares, sim, mas elas sempre tiveram uma gestão muito diferente. Planejamento com caráter mais político e a Fazenda com caráter mais técnico. A visão de hoje é que esse perfil precisa ser trocado. A Fazenda com caráter mais político, que é uma questão de negociação sobre as políticas públicas, articulação política sobre as mudanças que precisam ser feitas, e o planejamento com perfil mais técnico, porque é dentro do orçamento que está o problema da condição da economia brasileira, né? Quer dizer, não é para quem dá mais, mas é de onde tirar, e essa é uma função que o planejamento teria. Portanto, não só essa distribuição de poderes, a influência de Lula sobre o comando geral da economia, mas também a divisão de poderes, a divisão de funções e o perfil de cada uma dessas pessoas que vão compor a próxima equipe. Portanto, tem aí uma leitura que é de curto prazo, sim, para entender o pontapé inicial do governo Lula, mas é da condução de médio prazo, principalmente sobre como será o primeiro ano depois que a PEC da transição for aprovada, né? Ela precisa ser aprovada o mais rápido possível. O ano do Congresso Nacional está terminando. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é quem está com a bola agora no pé, já sinalizou que vai fazer, mas tem uma pedra no caminho. A pedra no caminho, ou o buraco no meio do campo, é o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o orçamento secreto. O orçamento secreto é essa ferramenta poderosíssima que foi dada ao Congresso Nacional de 2019 para cá e só aumentou o poder principalmente de Arthur Lira. Portanto, há um trade-off, como a gente fala em economia, entre qual será o desenho final da PEC da transição, se ela vai ser aprovada exatamente como veio do Congresso, do Senado Federal, e qual vai ser a moeda de troca, dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal. O julgamento está marcado para quarta-feira. Pode terminar ou não, se algum ministro pedir vistas e tal, mas ainda assim é um elemento de incerteza. Então, a composição, o final ali da PEC da transição, mais nomes para a formação da política econômica e o julgamento do STF. E tem uma última coisa aqui, Pri, que eu quero passar a bola para você, que a gente quase esqueceu dele, que é a aprovação do próprio orçamento, porque a PEC da transição é um outro projeto. O Congresso Nacional, além da PEC da transição, precisa aprovar a PILOA, o projeto de lei do orçamento anual, para dar início à execução do orçamento do ano que vem. A PEC é uma coisa, o orçamento é outra e também deve ser aprovada nessa semana. Precisa, né, Priscila? Pois é, e então a gente tem prazos apertados não só para a PEC, como para a apresentação do orçamento. O relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, disse que deve apresentar o seu parecer até a noite dessa segunda-feira. Ele teve uma reunião com Lula e com Haddad no domingo. O Haddad também se encontrou com Lira e com Pacheco para falar sobre orçamento, isso mesmo antes de ter sido nomeado oficialmente como ministro da Fazenda, mas também já vinha participando de outros compromissos e mostrando que já estava atuando, de certa forma, como novo ministro da Fazenda, novo ministro da Economia. E o que está em jogo nessa apresentação do orçamento é que o senador Marcelo Castro já disse que vai levar em conta o texto da PEC da transição dentro da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, a expectativa é que o relatório seja votado na Comissão Mista de Orçamento na quinta-feira e analisado no plenário do Congresso na semana que vem. Ele já falou que saúde deve ser prioridade dentro do orçamento de 2023, com cerca de 23 bilhões em recursos, seguida pela educação. Outras áreas prioritárias também devem ser habitação, infraestrutura, investimentos públicos, e a expectativa é que a PEC da transição seja aprovada até essa quarta-feira na Câmara, por causa justamente desse prazo apertado da LOA, que precisa ser aprovada até a semana que vem, antes do recesso parlamentar. Então, tudo isso está em jogo, os prazos estão apertados. Se houver algum revés na tramitação da Câmara, isso pode apertar os prazos. Ainda tem aquela alternativa que os economistas não descartam por completo, de o governo precisar fazer um crédito extraordinário, né, editar uma medida provisória com crédito extraordinário que tem efeito de lei para fazer frente ao pagamento do Bolsa Família já em janeiro, porque se alguma coisa embolar no meio de campo no Congresso, isso pode acontecer. Mas a expectativa é que passe. O PT já deu seu aval para reeleição de Arthur Lira,
Lira, eles têm conversado. Lira só tá fazendo um pouco de jogo duro, como eu falei aqui na semana passada, para ver se consegue barganhar mais na negociação, que é de se esperar, né? Do Centrão tentando ali liberar mais dinheiro para emendas de relator, já liberar as emendas de relator em 2022, já que os recursos para as emendas de relator, o chamado orçamento secreto, que é o orçamento do Centrão, ficaram muito bloqueados nesse ano. Então, tudo isso está sendo discutido ao mesmo tempo. Então, tanto o julgamento do orçamento secreto no STF, que pode afetar esse orçamento do Centrão, quanto o Centrão e Lira tentando articular para conseguir liberar as verbas do orçamento secreto já em 2022, quanto a previsão também dessas verbas para 2023, negociação de cargos também do Centrão com Lula, tudo isso deve ficar mais claro nessa semana, porque nessa semana, além da votação da PEC na Câmara, além da apresentação da LOA, tem também a nomeação, né, a oficialização de mais ministros com a diplomação e também a entrega dos relatórios dos grupos de transição, não só da economia, mas também de outros grupos. Então, muito assunto pra gente abordar aqui, mas com certeza algumas diretrizes do novo governo devem ficar mais claras a partir dessa semana. E aqui o nosso ponto central, o mais imediato, que mais preocupa o mercado imediatamente, é a questão de quem fica na equipe econômica e também essa questão, claro, da PEC da transição. Se o valor vai aumentar, se vai desidratar, o prazo, há uma discussão de que prazo pode passar de 2 para 1 ano. Então, tudo isso tá no radar e a gente vai ficar de olho, vai trazer todas as novidades, informações para vocês aqui. Nós tratamos aqui dessa possibilidade de Aloysio Mercadante ir para a presidência do BNDES. Ainda não está totalmente definido, mas agora no fim de semana essa foi a grande novidade ali vinda do entorno da transição. Para começar, o Aloysio Mercadante é conhecido como um intervencionista clássico e convicto, ou seja, aquele que acredita que precisa mesmo ter bastante intervenção do Estado na economia. Então, ele veio crescendo na transição, seu papel na transição. Por exemplo, lá atrás diziam que ele não teria cargo no governo, pois agora está mais do que claro que terá. E foi, nesse processo dele de fortalecimento na equipe de transição, ele foi afastando aqueles economistas mais moderados, até mais fiscalistas, ou seja, que defendem a manutenção de várias mudanças que aconteceram nos últimos anos e da responsabilidade social. Com relação ao BNDES, a maior preocupação é com a taxa de longo prazo, que é a taxa de juros usada pelo BNDES para concessão de crédito. Essa taxa foi modificada em 2017, passou a valer em janeiro de 2018. Se tiverem curiosidade, eu trouxe um gráfico no Money na televisão que mostra como essa mudança na taxa do BNDES, que acabou interrompendo ali os subsídios indiretos que eram concedidos através do crédito do BNDES, ela permitiu a disparada do mercado de capitais no país. Então, que é um ganho, é um desenvolvimento, é um amadurecimento que a economia passou nos últimos anos. Então, a TLP, ela fica igual à Selic, ela acabou se mantendo como uma taxa muito parecida com aquela para investimentos de longo prazo, médio e longo prazo, oferecidas no mercado, mas há uma discussão se, afinal de contas, ela precisa de um ajuste ou não, se haverá um retrocesso ou não. O próprio Mercadante já disse que não é a favor da TLP. Portanto, tem aí mais uma questão. Eu trouxe dados hoje do Vinícius Carrasco, que foi diretor do BNDES, um dos autores, formuladores do projeto de lei que criou a taxa de longo prazo, acabou com a tal da TJLP, que durante 20 anos era uma taxa de juros decidida pela política para as operações de concessão do BNDES, que geraram uma conta gigantesca para o Tesouro Nacional. Portanto, tem não só a preocupação do perfil do Mercadante, mas do que ele pode fazer na condução do BNDES. Nós também conversamos com o Murilo Viana sobre isso, que explica exatamente qual é o ponto ali de debate sobre um ajuste que a operação do BNDES precisaria passar. Vamos ouvir. No governo Bolsonaro, houve um caso atípico, porque o Bolsonaro, a todo momento, quando ele era perguntado sobre assuntos econômicos, ele se esquivava e falava, olha, isso aí você pergunta para o meu superministro, para o posto Ipiranga. Então, houve um distanciamento muito grande entre o presidente da República, diretamente falando, e a condução ali da política econômica, que muitas vezes era tratada diretamente por Guedes e o Congresso, em boa parte dos casos. No caso do governo agora, do governo Lula, muito possivelmente até mesmo pelo arranjo político em que ele tem que fazer internamente ali da sua base, da chamada, entre aspas, frente ampla, assim como as dificuldades no Congresso e também a particularidade que o Lula tem de capacidade de conversar, de dialogar e de convencimento dentro do Congresso,
muito possivelmente o Lula vai assumir aí um caráter mais proeminente, até mesmo pela fragmentação que deve acontecer no Superministério da Economia também. Então, isso também tende a diminuir ali um pouco a força diretamente do que foi o ministro da Economia, como Paulo Guedes. Bom, e para finalizar, só para a gente passar rapidamente pelas bolsas globais, os mercados estão abrindo a semana em queda ou perto da estabilidade por causa da cautela em relação às decisões de juros, tanto dos Estados Unidos na quarta, quanto do Banco Central Europeu e Banco da Inglaterra na quinta-feira. Os 3 bancos centrais devem elevar os juros em 0,5 ponto percentual. No caso do Reino Unido e da zona do euro, a inflação está passando de 10%, está perto dos 10%, então com isso ainda há expectativa de mais elevação de juros para tentar combater o aumento dos preços. Mas os Estados Unidos são o grande foco dos investidores. O que o Fed faz com seus juros baliza também os juros para o resto do mundo, que se sobe muito os juros nos Estados Unidos, o dinheiro todo migra para lá e aí os outros bancos centrais têm que subir mais os juros para se tornarem mais atrativos, tornar as suas taxas mais atrativas e não haver uma fuga de capital. Então, lá nos Estados Unidos, a expectativa é de desaceleração dos juros para 0,5 ponto percentual. Nas últimas 4 elevações foi de 0,75 a alta, mas a atenção toda vai estar no que o Fed vai dizer sobre a decisão, porque depois que alguns dados mostraram a economia americana aquecida, tanto o payroll, no caso de empregos, quanto o ISM de serviços, e agora na sexta-feira também o PPI, que é a inflação ao produtor, tudo isso mostra que a economia americana ainda está aquecida e talvez o Fed não possa pisar tanto no freio. Então isso está mexendo com os mercados. As commodities na semana passada até deram uma certa recuperada depois da forte queda com essa perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos, perspectiva de recessão da economia global. Isso também ajudou a nossa bolsa não cair tanto. Ainda assim, a nossa bolsa teve uma queda de quase 4% por causa dos riscos fiscais, definição de Haddad na Fazenda. Então, nessa semana aqui, os riscos internos devem continuar no radar, mexendo com bolsa. Também as definições da economia. E aí, a análise que a gente faz é que, nesse mandato Lula 3, a diversidade lá do cenário externo vai ser maior do que nos mandatos Lula 1 e Lula 2. Então, além de observar as definições, as diretrizes econômicas, quem vai ficar na equipe econômica, o que está acontecendo com a PEC da transição, tem também esse pano de fundo do cenário global que está mais difícil agora do que nas gestões Lula 1 e Lula 2. Tudo isso vai ficar no radar aí dos investidores para essa semana e deve mexer com os mercados. Tá aí mais um CNN Money, agora comigo de volta aqui. Vamos ter a dupla perfeita durante essa semana com vocês, meus queridos. Se cuidem, um beijo e até o próximo episódio. Esqueci de dar boas-vindas oficial para a Thaís de novo aqui das férias. Para vocês ouvirem, já falei fora do ar, mas bem-vinda de volta, Thaís. As suas férias você fez muita falta. Que bom, tava morrendo de saudades. De vocês também, ouvintes queridos. Beijo, tchau. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.